Então, Selma, acho que você tocou em dois pontos importantes. Primeiro, que a gente tem que conhecer a teoria, mas a gente também tem que praticar, né? E nada como a experiência da prática para a gente poder enxergar melhor como a gente pode aplicar a teoria. E aí vem as definições que a gente tem de mobilidade e acessibilidade. Porque, na verdade, a palavra mobilidade, hoje, para nós, nos dá um entendimento de transporte. Porque antigamente ninguém falava em mobilidade. Antigamente, que eu estou falando, assim, final do século XX, início do século XXI, se falava muito em transporte, transporte. Só que quando a gente usa a palavra transporte, isso nos remete ao automóvel. A partir do momento que as pessoas começam a refletir e ver a necessidade da cidade para as pessoas, isso vai mudando aos poucos e entra a palavra mobilidade, que na verdade não significa transporte, significa deslocamento. Então, a gente define mobilidade se apropriando desse termo para se referir aos deslocamentos como a possibilidade de deslocamento. Agora, quando eu falo acessibilidade, aí eu já estou falando da facilidade de deslocamento. Então, a diferença entre os dois é essa. Mobilidade é poder se deslocar, de qualquer forma. Mas quando eu falo de acessibilidade, eu já estou falando de facilitar para as pessoas que têm alguma restrição, seja ela um pai com carrinho de bebê, uma mãe, ou uma senhora idosa, ou uma criança, ou alguém que tem alguma deficiência na mobilidade, aí sim a gente vai falar de acessibilidade. E eu acho que é importante a gente perceber nessa fala da Fernanda, né? A gente entender a abrangência desse conceito de mobilidade e de acessibilidade na vida das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está falando de mobilidade e acessibilidade quando se está falando em planejamento urbano e que isso é uma realidade distante, né? Que é um aspecto importantíssimo, né, tanto do ponto de vista legal, né, da gente garantir legalmente alguns aspectos, quanto do ponto de vista prático, de que a mobilidade, a gente garantindo mobilidade e acessibilidade, a gente está garantindo que o cidadão ele tenha garantido para ele um direito constitucional, né? Que é o tal do que todo mundo defende, que é o direito de ir e vir. Né? Então, eu acho assim que é tão profundo esse negócio de mobilidade e acessibilidade que a gente tem que, né, cair, acho que a ficha para todo mundo e dos cidadãos de uma forma geral, que é uma forma de garantir o seu direito constitucional de ir e vir, né? Com certeza, e ainda mais um detalhe, né? A partir de 2015, o transporte passa a ser um direito social, porque até então, na nossa Constituição, ele não era garantido como um direito social. Educação, saúde, né, e outras coisas mais eram garantidas, mas o transporte não. E o que isso significa ter o transporte garantido como direito social? Que os governos, seja ele em nível estadual, municipal ou federal, devem prover o transporte a preços módicos, o que já preconizava a nossa Lei da Mobilidade de 2012, né, que nós devemos ter valores módicos, principalmente relativo às tarifas do transporte coletivo urbano. Isso é um problema, né? A gestão, a gente ouviu muito aqui, nós estamos em novembro de 2024, né? Então já temos o prefeito eleito de Goiânia, vários prefeitos eleitos em outras cidades, e uma discussão muito grande sobre a questão do transporte público, né? Então eu te pergunto assim, tanto para Goiânia, né? Quais os enfrentamentos que nós teremos aqui, né, nos próximos anos para melhorar a qualidade do transporte, da mobilidade, né? Não do transporte, né? Da mobilidade, e também para cidades de pequeno e médio porte. Quais os enfrentamentos aí que a gente tem, que você tem visto, Fernanda? Olha, Silomar, a gente tem muita coisa para discutir sobre transporte, mas eu gostaria, sim, realmente de chamar atenção para o transporte coletivo urbano que a gente tem em Goiânia, porque nós podemos dizer assim que é a única cidade do Brasil em que o transporte nasce metropolitano,
O transporte de Goiânia praticamente nasceu metropolitano. Nossa primeira linha foi Goiânia-Campinas, né? Mas depois ela vai começar a atender Aparecida. Então, já desde o iniciozinho, o transporte coletivo de Goiânia ele já nasce metropolitano. E em 2001 isso vira uma realidade, porque aí une governo federal, governo estadual e governo municipal para formar a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, garantindo que a cidade de Goiânia e as cidades do entorno tivessem aí a mesma condição de mobilidade no transporte coletivo. Então, muitas vezes a gente vê um inconsciente coletivo dizendo assim, o transporte é péssimo. As pessoas vão falar isso, porque o transporte coletivo, ele não te dá independência, ele não te dá status, você tem que obedecer uma série de normas, ele tem ponto de parada, ele tem transbordo, ele tem uma série de coisas. Mas por mais que a gente pense que muitas vezes o transporte não está evoluindo, veja bem, depois da pandemia, nós tivemos um acréscimo de muitos produtos, ou o que eu estou querendo dizer, de formas de integração diferenciada aqui em Goiânia. Isso sem contar que aí, novamente, falando que o governo do estado, o governo do município se unem para subsidiar o transporte coletivo de Goiânia, juntamente com as cidades do entorno, principalmente as duas maiores, né, Aparecida e Senador Canedo, e agora Trindade, colaborando no subsídio, e com isso foi possível manter uma tarifa bem relativamente barata, que é R$ 4,30 hoje, e muitos benefícios para as pessoas. Então, o transporte coletivo ele é um desafio em todos os municípios, não deixa de ser um desafio para Goiânia, que já evoluiu bastante, mas a gente precisa perceber que só essa questão da institucionalização enquanto governo, estado e município juntos é que tornou isso possível. Se a gente for pensar São Paulo, isso não acontece. São Paulo, né, capital, a maior cidade do Brasil, lá a gente tem um sistema de transporte para a cidade de São Paulo e um para cada cidade do seu entorno. Belo Horizonte, outra cidade que tem também um transporte público de referência, não tem esse arranjo institucional que Goiânia tem, onde o governo do estado e o governo do município se juntam para fazer um transporte coletivo melhor. Então, continuam os desafios, né? A gente precisa entender que a complexidade do transporte coletivo não deixa a gente parar de pensar que eu preciso melhorar enquanto corredores para a cidade, porque desde o plano diretor de 2007 haviam previstos vários corredores de transporte que não foram executados, e a gente sabe que a maioria da população ela é transportada pelo transporte coletivo, e eu vi muitos viadutos sendo implantados na cidade e os corredores não foram. Então, isso quer dizer que, ao mesmo tempo que a lei preconizava, a lei da mobilidade, que nós devíamos priorizar o transporte coletivo, a gente priorizou o automóvel, porque eu não dotei minhas cidades de ciclovias interligadas e que tivessem um objetivo de origem e de destino, não construí os corredores, né? Eles foram sendo construídos assim, vamos dizer, precariamente, e não consolidamos isso aí. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser feita. É importante a gente enxergar todas as melhorias, né? Recentemente nós tivemos todos os pontos de ônibus trocados, a gente teve o terminal do Isidória que foi finalizado, o terminal Paulo Garcia que foi construído, o BRT que finalizou finalmente, mas a gente não pode baixar a guarda, porque tem muita coisa a ser feita ainda. Mas eu acho que o Goiânia precisa ser visto como referência para o Brasil. Não podemos deixar isso para trás. Em função do arranjo metropolitano. Exatamente. Esse arranjo institucional que outras cidades do Brasil não têm e que Goiânia já, desde 1990, 2001 consolidou, mas já vem de muito tempo esse desenho institucional. Legal.
Então, eu vejo isso com bons olhos, acho que já evoluiu muito, mas os corredores preferenciais precisam ser priorizados. Então, a gente vê pela sua fala, né, Fernanda, que existe um planejamento, existe um traçado, né, e existe uma proposta, e que isso, por algum motivo, não consegue evoluir na medida em que outros lugares, né? E daí acredito também que isso cause a percepção na população, embora todas essas questões que você nos traga demonstre, né, que a gente evoluiu em termos de transporte público, mas traz uma percepção para as pessoas de que o transporte público de Goiânia não é bom, né? Considerando que eu me recordo. Você falou dos pontos de ônibus, eu me recordo que tem ponto de ônibus que a pessoa fica do lado de um poste, assim, né? Isso é verdade. Né? A gente Como tem assim, local né? que não tem o equipamento. Como né? assim, né? O poste é o ponto de ônibus, né? Então, eu acho assim que são essas questões, e talvez isso fique, né? Para quem está assumindo essa gestão e para os próprio legislativo, né? Esse alerta de que existe um planejamento, existe essa tradição, existe uma questão pioneira e que a gente não consegue consolidar. O que eu acho que também dando uma continuidade nisso que você está dizendo, Carla, é que os nossos gestores não podem achar que porque acabou a gestão passada, que determinadas coisas não devem ter continuidade. Uhum. Minha gestão vai ser diferente. Não, tudo exige uma continuidade, né? O planejamento diz isso, né? Mas você sabe que me impressiona também que todos os candidatos a prefeito de Goiânia, eu moro em Goiânia há 28 anos, mais ou menos. 26, 28 anos. Em todas as campanhas políticas que eu acompanhei em Goiânia, em todas, o carro-chefe, eu não sei dessa última, não me recordo bem qual é o carro, foram os carros-chefes, mas eu acho que teve esse ponto, né? Porque eu vou melhorar o transporte público de Goiânia. E não consegue evoluir no ponto, né? Porque a gente tem uma expertise, a gente tem os corredores traçados que são importantes, que são, né? E não só isso, nós temos as ferramentas, né? Tem o plano diretor. Justamente. Bom, vamos dizer aqui que está faltando o plano de mobilidade, que Goiânia já parou, já combinou com determinados grupos, vamos fazer e não fizeram, e vamos dizer assim, impensável que uma cidade que trabalha mobilidade com a sua região metropolitana, que são 20 municípios, e não tem um plano de mobilidade, nós estamos pecando nisso aí. Mas o nosso plano diretor está dando subsídio a isso. Nosso plano diretor, ele aponta muitas diretrizes para a melhoria da mobilidade. Só que a gente precisa de recursos, né? E aonde que estão esses recursos? Provavelmente a gente consegue buscar do governo federal. O BRT ele foi todo um recurso do governo federal. Então, o que eu acho que nós precisamos é uma palavrinha muito simples, é vontade política. Gestão, é fazer acontecer. Talvez não para uma disseminação em todos os casos, né? Há a questão das fachadas ativas nos prédios, né? Com certeza. E que você permite uma permeabilidade urbana, né? Trazendo mais segurança. Os conceitos de gentileza urbana, né? Porque hoje o que eu vejo em termos, né, de trânsito, de transporte, de acessibilidade nas calçadas, é que as nossas cidades não são gentis. Muito pelo contrário, as nossas cidades são hostis à nossa participação e a nossa, digamos assim, a nossa interação cidadã com esse ambiente urbano, né? Com certeza. Eu gostei da tua ideia, né, de começar pelas praças, né? Eu gostei muito dessa ideia de começar a requalificar elas, né, com calçadas. E uma ideia também que no episódio que a gente fez com o Paulo Renato, ele falou também que se a gente pegasse, por exemplo, todos os empreendimentos que têm mais ou menos 5.000 metros quadrados, sem contar a área de estacionamento, né?
fazer um trabalho com esses empreendimentos para requalificar o seu entorno, né? Eu acho que esses dois já dariam uma cara diferente, porque a pessoa quando você implanta, eu me lembro que a gente estava em Quirinópolis, você visitou, se eu não me engano, Quirinópolis comigo, né, lá. Eu fiquei impressionado que uma cidade pequena, a velocidade do trânsito, porque eles fizeram os trabalhos dos binários, tudo direitinho, mas as ruas ficaram grandes e as pessoas andam com uma velocidade muito grande. Quando eles quiserem implantar as calçadas, as faixas de segurança elevadas para você passar de uma calçada para outra, foi um problema muito grande, né? As pessoas não estão acostumadas com isso. Exatamente. E se a gente começar a trazer essa requalificação pontual, né? Primeiro nas praças, depois a gente fazer um levantamento, né, de quem tem essas áreas construídas maiores, a partir de 5 mil, a gente tem que fazer um levantamento, se é 4, 3, 4 mil, 5 mil, e começa a fazer a revitalização disso aí, as pessoas começam a ter uma referência para suas casas. Com certeza. Porque elas acham que, mas outro bairro lá, eu tive lá no setor Bela Vista, um setor, né, muito bem localizado, as calçadas estão ruins, eu vou fazer minha rampa aqui. E aí fica... Esquece que existe lei que diz como que deve ser feito, né? Mas eu acho que isso é um problema crônico aqui em Goiânia, é a falta de fiscalização. A alternativa da gente colocar piso tátil quando o dono do comércio precisa de um novo alvará de funcionamento, tudo, foi uma ideia brilhante. No entanto, se não tiver fiscalização, eu vou ter pisos táteis que não conversam, que não se encontram, fora do lugar. Não, em rampa, né? Então, o pessoal bota a rampa na calçada e o piso tátil fica inclinado. Tá na lei. Na lei é explícito isso, que na faixa de caminhabilidade, a faixa livre da calçada, você não pode ter a inclinação acima de 3%, que é a inclinação só para escoamento da água da calçada. Uhum. Mas não, na hora que a pessoa vai fiscalizar para entregar o alvará, não está tudo bem, pois o piso tátil está ótimo. E não é assim que funciona. Né? Nós estávamos em sala outro dia falando sobre calçadas e um aluno me perguntou, professora, vamos pegar esse projeto aqui e vamos avaliar. Era um projeto de calçadas. As rampas de acesso do automóvel, todas estavam inclinadas e com o piso tátil passando na faixa livre, do jeito que você está colocando. Isso é um absurdo. Aí ele falou assim, eu não sei por quê, professora, é que esse projeto não passou na prefeitura. Eu falei, pelo menos na hora de avaliar o projeto ele não passou. Porque na fiscalização as pessoas fazem vista grossa. Então nós precisamos de fiscais comprometidos, né, que façam realmente cumprir a lei. Me desculpem aí os fiscais, mas a gente está vendo muita coisa. E aí eu vou atribuir a responsabilidade de quem tinha que fiscalizar e deixou daquela forma. Eu falava pro Luiz Fernando, né, no episódio que ele teve aqui com a gente, que não me surpreende o cidadão, o sujeito, a pessoa, colocar os obstáculos na calçada, né? Porque existe uma falsa percepção em razão de que quem mantém a calçada é o dono do lote, dá uma falsa percepção de que a calçada é da pessoa. Mas sou eu que estou... É a minha calçada. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que conservar. Por que a calçada não é minha? Né? Acho que você tocou num ponto importante. Então, eu acho que é uma falsa percepção, né? Essa ação de que quem constrói e mantém a calçada é o dono do lote lindeiro, né? Eu acho que isso é uma questão que tem sido... Eu vejo muita gente discutir sobre isso. A segunda questão, que não me surpreende do sujeito colocar a rampa, o obstáculo na calçada, porque, né, a gente tem uma cultura que está sendo cada vez mais arraigada, que cada um cumpre a lei que quer. Né? Essa lei não gosto. Não me favorece, não cumpro. Não, essa eu gosto. Essa eu acho legal. A lei não pegou. A lei que pega, a lei que não pega. Isso não me surpreende. O que me surpreende é o poder público deixar. É isso que você acabou de falar, né? Como que uma fiscalização urbana, se ela existindo, deixa um fato desse acontecer. Mas né? eu acho que a gente tem que bater mais nessa tecla. A calçada é um espaço público
E é bom que a gente esteja aqui conversando, que é um podcast, que isso vai atingir várias pessoas, né? A calçada é um espaço público edificado pelo privado. E a rua, o leito carroçável, é um espaço público edificado pelo poder público. Novamente, eu estou dando prioridade ao automóvel, né? E aí vai acontecer isso mesmo. Se eu sou quem vai edificar o espaço público, eu não estou pensando que calçada é espaço público, a calçada é minha. Até em novos loteamentos, quem faz o sistema viário é o loteador, né? Isso. Mas quem conserva é o poder público. Exato. Por que a calçada não pode ser assim, né? Eu sempre falo, por que na época de chuva todo mundo reclama que tem buraco na rua? E no dia comum, no dia a dia comum, ninguém reclama que tem buraco na calçada. Não, e é importante que as pessoas saibam, Celomar e Carla, que se uma senhora estiver caminhando, uma criança, uma senhora, um jovem, e ele cair na calçada, isso, segundo o nosso Código de Trânsito, é um acidente de trânsito. E, como tal, é responsabilidade da prefeitura arcar com os custos de hospital, de tudo isso. Eu falo que se as pessoas soubessem disso... Fosse mais divulgado, né? Porque está lá no Código de Trânsito. Está na lei, né? Está na lei. Não pegou. Mas, quando a gente vai agora, vendo estudar para poder podcast... tirar a carteira, ninguém lê essa parte, né? E também, vamos dizer a verdade, não é interessante eu poder público, divulgar isso aí, né? Não. Porque aí vai cair na minha responsabilidade. Alguém caiu, quebrou a perna... Ela pode cobrar da prefeitura? Sim. Por quê? Porque se tem buraco na calçada, foi porque a prefeitura não cobrou do dono da calçada, já que ela pede que o dono edifique a calçada, não cobrou dele que isso estivesse bem feito e tivesse manutenção. Que legal isso aí. A gente sempre ouvia falar... esses dias na calçada. A gente sempre ouve falar, nossa, se acontecesse nos Estados Unidos ia ter um processo, né? Então, quer dizer, nós já temos legislação... A mesma coisa, do mesmo jeito que quando está chovendo, um vento forte, caiu uma árvore sobre um carro. Responsabilidade da prefeitura. Por quê? Porque é um acidente causado pela falta de averiguar se aquele vegetal estava em perfeito estado de permanecer ali. A calçada é a mesma coisa. O poder público não cuidou da calçada? Mas não é responsabilidade dele. É sim, a fiscalização é dele. Aconteceu um acidente sobre a calçada, é acidente de trânsito. Igualmente, acidente com automóvel, eu posso sim abrir um processo e cobrar do poder público. Bom, nessa área de cidades sustentáveis tem muitas referências, né? Uma que eu posso citar é o urbanista, o Carlos Leite. Ele diz o seguinte, que o século XXI é o século das cidades. O século XX foi o século das nações, né? Foi quando as nações se estruturaram e se desenvolveram e criaram todo o desenho geopolítico que tem hoje. E o século XXI agora é o século das cidades, porque em algum momento, em 2007, a população mundial passou a ser maioria nas cidades, né? Mais de 50% da população mundial hoje reside em cidades. E as cidades, é um bom negócio as cidades serem sustentáveis. Por quê? Porque as cidades elas ocupam 4% da superfície terrestre, ocupam uma área muito pequena, mas emitem hoje 80% dos gases de efeito estufa, né? E são nas cidades, né, que a gente está vendo agora que vão estar a maioria das vítimas, né, dos eventos extremos, dos eventos climáticos extremos, né? Quando a gente fala das questões que ocorreram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora a gente fala de Porto Alegre, a gente fala de uma cidade, né? Agora na Espanha, uma cidade. Então, sempre as cidades o que são as notícias, né? E é onde primeiro deve ser resolvidos os problemas. Então, investir em sustentabilidade de cidades é um bom negócio, porque você consegue minimizar todos esses efeitos, minimizar as tragédias, minimizar as emissões
e melhorar a vida das pessoas, né, que é o que interessa, né? Você tendo cidades sustentáveis, são cidades que atraem investimentos, porque acaba que tem uma paisagem bonita também, é uma cidade mais verde, é uma cidade mais atrativa, mais agradável, tem mais conforto térmico, tem mais segurança. A gente não pode deixar de falar da mobilidade. A mobilidade é um dos elementos da sustentabilidade das cidades. Então, se a gente conseguir, nesse século, resolver esse problema das cidades, a gente vai realmente estar ganhando muito. E você falou um negócio importante aí, Nilson, sobre a questão dos eventos extremos, né? E no episódio passado, a gente teve aqui a arquiteta urbanista Fernanda Mendonça falando da questão da mobilidade e de uma coisa até, eu não sabia que estava em lei isso, né? Apesar de a gente trabalhar muito com legislação, com plano diretor, eu não sabia que se acontecer alguma coisa, a pessoa está caminhando na calçada e tropeçar por um buraco ou pisar num buraco, ele pode acionar aquilo como um acidente de trânsito e o município é responsável. Se uma árvore cair em cima de um carro, é responsabilidade do município. Então, quando nós temos esses eventos extremos, né, nós temos um gasto público muito grande para recuperar a cidade, né? Porque imagina quantas ações de indenização de carro, né, de pessoas que tiveram determinados problemas, que é responsabilidade do município. Então, isso é um negócio muito importante que a gente tem que levar, que você fala muito, né? Não é gastar em planejamento, é investir em planejamento, em projetos que tornem as cidades sustentáveis, né? E já sai o gancho, né, para o nosso amigo Silvio, né, grande pesquisador dessa área. O que a gente está podendo fazer, assim, Goiânia tem avançado, né, nessas questões? Quais são os maiores problemas que você tem percebido? Você já trabalhou dentro da prefeitura, né, com essa questão ambiental, principalmente de drenagem. Eu acho assim, né, Goiânia é uma cidade que tem um sítio, né, terrenos, locais que não potencializam muito, digamos, o risco geológico, como outras cidades que têm, digamos, uma declividade mais alta, que têm terrenos mais favoráveis a acidente, tipo Petrópolis, no Rio, São Sebastião, né, em São Paulo, Santos. Mas Goiânia foi uma cidade que cresceu muito rapidamente, né, fez bons planejamentos, mas teve gestão precária, né? A gente discute muito isso, né? Que a gente tem discutido muito essa questão. O pessoal fala, a cidade não tem planejamento. A cidade tem planejamento. Goiânia foi uma cidade pioneira ao fazer a carta de risco. Ela fez uma carta de risco na década de 90, né? A DEC foi a primeira carta de risco que foi feita em Goiânia, inclusive com uma parceria com o IPT de São Paulo, com participação da Universidade Federal, na época, de um núcleo técnico que tinha do IBGE e tal. E, posteriormente, essa carta de risco foi revisada e foi feita, inclusive, coordenada pelo ITCO, né, já na primeira metade da década de 2000. Então, nós tivemos, né, assim, tivemos sempre instrumentos de planejamento, né, para ter uma boa gestão da cidade. Acontece que a cidade, para ser sustentável, ela tem que ter não só planejamento, ela tem que ter bom planejamento, mas tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa governança, tem que ter todo um aparato de execução do que está planejado para ser feito, né? Então, Goiânia teve, assim, foi pioneira numa série de questões de planejamento urbano, mas, infelizmente, nós temos alguns problemas acumulados. Nós temos um problema sério de drenagem urbana, né? Hoje, Goiânia ao chover, a gente já tem inúmeras áreas de risco que potencializam o risco. Nós já tivemos casos de córregos desse, de levarem veículos, de ter óbito, né? Então, assim, é um dos grandes problemas. Outra questão também que a gente tem um problema muito sério em Goiânia, né? Que eu acho que o podcast anterior até já deve ter avaliado isso, é a questão da mobilidade, né? E aí, quando você imagina essas mudanças climáticas que estão em curso, né? Que já estão em curso, que estão acontecendo, quando você tem uma precipitação
pluviométrica dessa muito forte, nós temos um trânsito em Goiânia que praticamente trava, né? Trava o trânsito, né? E vira uma confusão muito grande. Nós temos alguns equívocos de ocupação, que não foi só em Goiânia, nós tivemos equívoco de ocupação em São Paulo também, que são essas marginais. Por exemplo, a Marginal Botafogo, né, é uma via hoje importante, não deixa de ser importante para a mobilidade da cidade, mas que foi uma forma de ocupar o domínio do rio, ocupar a planície de inundação do Córrego Botafogo, que toda vez que chove, inunda e causa transtorno e potencializa, digamos, o risco de sobremaneira na cidade. Então, nós temos, sim, inúmeros problemas que têm que ser resolvidos. Atualmente, nós estamos enfrentando, por exemplo, problemas na Comurg, né? É um dos problemas que nós temos do ponto de vista dos resíduos. Nós temos um aterro sanitário que não tem nem licença ambiental ainda, né? E por que não tem? Eu acho que isso não é questão de falta de planejamento, é questão de falta de gestão. Então, assim, são uma série de problemas que vêm se acumulando ao longo dos anos. Eu acho que toda cidade tem seu potencial, né? E é engraçado quando você tem uma cidade que ela é planejada e as cidades que são, sei lá, espontâneas, assim, né? Pela minha formação, eu vejo muitas cidades, né, que é de geologia e principalmente da parte de mineração, eu vejo que muitas cidades surgiram através da mineração. São cidades espontâneas. Então, sei lá, tinha um garimpo, monta uma igreja, monta um comércio e tal, e aquilo acaba se tornando uma cidade, né? E aí, ok, é um tipo de cidade em que a gente vai ter mais problemas, né? Talvez seja até um pouco mais complexo do que cidades que tenham planejamento e tudo mais. E aí, eu lembro de uma cidade que a gente foi até... já tem um tempo, né? Que foi no sertão pernambucano. E é muito engraçado como a gente pega, assim, a gente tem nossa parte seca aqui, mas como eles têm muito mais parte da seca, né? E que problemas que talvez sejam muito complexos, principalmente da seca, eu lembro direitinho que tinha um projeto lá que chamava Base Zero, não sei se você E a Floresta da Engazeira. A Floresta da Engazeira, lembro desse projeto Base Zero, em que eles pegavam as próprias pedras da região, né? Qual que é o problema maior? Na Caatinga, quando a chuva vem, ela vem muito forte, então causa muita enxurrada. E aí você vai criando valetões, vai criando uma erosão, né? E aí, consequentemente, vai ter um assoreamento e tal. E os rios lá, eles não são perenes, né? Ou seja, não tem água o tempo todo, são intermitentes. E aí tinha esse projeto Base Zero que eu achei muito interessante, que eles começaram a fazer pequenas barragens, mini barragens mesmo, com o próprio material, não vamos argamassa, nada, só blocos de pedras da região, e aquilo ia conservando a água no subsolo. Então, na época mais seca, a vegetação ainda em torno ficava verdinha e tal. Então, ou seja, um pequeno projeto desse, uma cidade que tem, né, diversos potenciais, né, e justamente nessa região, que era a região da Carapuça, eles tinham um tanto de pé de jabuticaba que eu acho que eu nunca vi na vida, plantado assim numa região grande, né, tirando a gente tem aqui em Hidrolândia um exemplo disso, que é cultivado, que é com gotejamento e tudo mais. Lá não, era meio que de uma forma natural e era um grande potencial para a cidade, né, que estava lá no alto de uma serra, perdido, e que aquilo poderia se tornar uma região turística, ainda tinha vários pinturas rupestres e tudo mais. Pirenópolis mesmo, a gente tem, já é com um potencial turístico cabuloso e tudo mais que tem aqui, só que tem um grande problema de água lá, né? Então a gente, apesar de ter diversas cachoeiras, ser uma cidade que a gente tem aí um potencial turístico, pode ser não, já executa já é uma realidade, né? O turismo lá, só que a gente ao mesmo tempo tem um problema de abastecimento de água. Então como é que eu vou atrair pessoas se eu tenho esse problema de água? E isso acontece em diversos municípios, assim, né? Acho que Silvio e o Nilson, eles têm também vários outros exemplos, né? Eu gosto muito de trabalhar nos mapas que o Nilson faz, principalmente o de fragilidade ambiental. Então, sempre quando ele monta esses mapas, é a minha base para eu poder ir para campo e olhar justamente isso, onde que tem um potencial ali de que o município pode se desenvolver ou tal, né? E onde tem a maior fragilidade. E esse mapa é muito legal, porque é um mapa de fragilidade ambiental. Então, ele já mostra onde que o município tem que ter um olhar, um cuidado maior e tal. E aí, quando eu vou a campo, visito isso e vejo realmente como que acontece aquilo ali. Já é um diagnóstico
principal ferramenta para a gente começar o planejamento. Mas o que eu sinto falta, né, é que precisa ter alguém, né, ou algumas instituições cobrando isso também. Né? Então, quando uma cidade faz um plano diretor e aí tem tem um debate político, tinha que ter alguém perguntando lá para quem é candidato o que ele ia executar do plano diretor, como é que ele ia fazer, de onde que ele ia tirar o orçamento. Mas o problema é que a mídia não conhece isso também, né? Instituições, nós temos instituições aí de classes, né? De engenharia, de pessoal do direito, poderia estar lá perguntando, mas também não participa, né? A própria universidade também fica de fora disso, né? Então, o gestor ele precisa ter também alguém estimulando, alguém cobrando para que a coisa seja feita. E isso aí é o exercício da cidadania. Por quê? Porque o gestor ele tem se você não dá o direcionamento para ele, se você não faz a cobrança, ele tem uma agenda política que ele vai executar ali. E se não tem ninguém cobrando que se faça coisas que devem ser feitas, ele vai fazer a agenda política dele. E mas aí a coisa fica. Mas tendo o plano diretor, né, Nilson? Os vereadores têm que cobrar o cumprimento do plano diretor. É uma lei, né? São os fiscais disso. Isso aí me remete para uma coisa que constantemente eu vejo, Salomar, falar o seguinte: nós precisamos transformar Goiânia numa cidade inteligente, né? A questão da Smart City e tal. Mas a gente sabe assim, que uma das primeiras premissas para você ter uma cidade inteligente e que o reflexo disso vai ser uma cidade sustentável, né? A literatura hoje coloca algumas diferenças de cidade sustentável para cidade inteligente, mas no fundo, se você tiver uma cidade inteligente, você tem uma cidade, obviamente você vai ter uma cidade sustentável. Eu estou colocando isso porque uma das premissas básicas de você ter uma cidade inteligente, para Goiânia ser uma cidade inteligente, você tem que ter uma permeabilidade de comunicação. As secretarias têm que se falar, as secretarias têm que fluir a informação, de uma secretaria, de um órgão para o outro, para as coisas acontecerem, né? E é assim, ao mesmo tempo que tem que fluir essa informação, você tem que ter também uma centralização de informação com técnicos, com competência, com um aparato de tecnologia. Eu vi o Nilson há pouco falando de 20 anos atrás, né? Você não tinha esse ferramental. Eu estava lembrando do início, de como eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar 50 anos atrás, em que o meu instrumental de campo era o seguinte: eu tinha uma bússola, nem se falava em geoprocessamento na época, né? Eu tinha imagens antigas, que eram de 10, 15 anos atrás, né? Que eram imagens feitas... Eu comecei a trabalhar em 74, e em 64, a USAF, a Força Aérea Americana, tinha feito um levantamento aerofotogramétrico do território brasileiro. Então, eu tinha uma imagem defasada de 10 anos, né? Então, assim, a dificuldade que era para você mapear. Quer dizer, de 64 para 74, houve mudanças assim substanciais no território brasileiro, né? Tanto na questão da cidade, como na zona rural e tal. Então, se levava dias para você tentar encaixar uma imagem daquela, uma fotografia daquela, né? Uma fotografia daquela no terreno, porque já tinha mudado tudo. Então, hoje, o Nilson colocou muito bem, você tem uma facilidade muito grande, de um ferramental, de tecnologia, de ferramenta para isso. Agora, esse ferramental precisa ser bem utilizado, precisa utilizar. Eu me lembro assim, de ter feito coisas para determinadas prefeituras, da gente às vezes fazer um plano diretor muito bem feito, e estar entregando um produto muito bom, mas se você olhava do outro lado, você ficava assim até um pouco desesperançoso, porque você via que quem estava do lado de lá, né, não tinha condições de analisar aquele produto que você estava integrando. E não tinha condições, por exemplo, de utilizar essas ferramentas. Então, assim, você tem que aparelhar
as administrações públicas. É o seguinte, você tem que ter o planejamento, você tem que ter a lei, você tem que ter o plano diretor, você tem que ter um zoneamento bem feito, você tem que ter carta de risco, mas você tem que ter, sobretudo, gente, né, técnicos lá com competência para poder utilizar isso. Você entrega uma carta de risco na mão de uma pessoa lá que não tem as mínimas condições de utilizar isso, qual vai ser o saldo disso? E nós que trabalhamos já em diversas prefeituras, nós já vimos isso, né? Nós já vimos isso. E você está assim, falou, eu fiz um produto muito bom, de qualidade, bem feito e tal, estou entregando, mas aquela pessoa, você vê que não, aqueles técnicos que estão ali, né? Ou não tem técnico, às vezes você vai ver a formação do pessoal, então tem que investir em recursos humanos também, né? Agora, essa ideia do planejamento, de você ter, por exemplo, eu fui do IPLAN. Quando eu entrei na prefeitura, eu tive no Instituto de Planejamento, né? Então, o Instituto de Planejamento de Goiânia foi um órgão assim, fundamental. E se quiser que tenha assim, uma coisa efetiva, que possa acontecer determinadas coisas, tem que reeditar um Instituto de Planejamento para Goiânia. Carece disso, ficou uma lacuna. Né? Não dá para você achar que a Secretaria de Planejamento vai ter esse papel. Né? O papel de planejar, de executar, então direcionar a coisa, pensar futuro, né? Eu acho que a cidade você tem que começar tá antecipando coisas, você tem que estar olhando para trás para não cometer os erros que foram feitos para trás, tem que estar monitorando o presente, mas tem que ter um olhar de futuro. Sim. Se você não tiver um olhar de futuro de como as coisas vão acontecer, quer dizer, você vai constantemente de calça curta. Porque as coisas acontecem e você não vislumbrou aquilo que pode ter acontecido. E muitas dessas questões que acontecem nas cidades brasileiras, né, são previsíveis, são coisas que você pode prever, e você tem instrumentos de previsão hoje. Né? O Nilson colocar, por exemplo, essa questão do monitoramento. É coisa hoje monitorar, você monitora com satélite diariamente, né? Diariamente. Então, eu acho que assim, você tem um órgão que centraliza. Agora, não pode ser aquela centralização que não passa informação. Porque se quiser ter uma cidade, né, a tal cidade inteligente, sobretudo passa está permeando todas as informações, uma transparência de informação. E eu queria levantar uma questão muito importante também que eu vejo, que o Nilson começou a passar nisso aí, é a questão da governança. A governança passa também pelo cidadão, pelo conceito de cidadania. Quer dizer, essa é uma questão, uma lacuna que nós temos. Quer dizer, nós não temos, digamos, nós podemos ter bons instrumentos, um bom plano diretor, mas se o cidadão não cobra a execução disso, o cidadão não reclama, não cobra, não fiscaliza, a coisa não acontece. Né? Não acontece. Tanto que tem aquela figura do plano diretor de gaveta. Né? Você faz um bom plano diretor, o cara coloca na gaveta. Agora, se você não tem a sociedade civil organizada, isso é de uma importância fundamental. Você não tem cidade inteligente, você não tem cidade sustentável se você não tiver uma cidadania, se você não tiver, digamos, uma sociedade civil organizada, com consciência ecológica, com consciência ambiental, com a consciência do seu direito e sobretudo, com capacidade de cobrar efetivamente que as coisas sejam feitas. Fica o convite para você se juntar a nós, né? Tá divulgando o nosso projeto aqui do Complexidades, né? Compartilhando com seus amigos, curta, né? Comente, e a gente vai tentando responder sempre que possível. Muito obrigado, mais um Complexidades, e até o próximo Complexidades.